né? Igual, por exemplo, o pré-carnaval movimenta 2 milhões num dia. E a gente o custo mínimo a gente gasta com dinheiro público, até porque o que é gastado na cultura é carimbado, a gente tem que gastar. Você não pode gastar na saúde, na educação, você tem que gastar na cultura. Fora que a gente vai atrás de patrocínio para poder cada vez mais enxugar o evento. Eu acho que quem ganha com isso é a população, porque ali você vai ter uma pessoa que vai estar trabalhando, né? Uma pessoa que vai no salão, é igual o Gustavo do Balados gosta de falar, né? É R$ 10 que você vai movimentar ali, que é o cara que vai no posto de gasolina abastecer, que depois ele vai no varejão, que depois ele vai no salão. Então toda essa cadeia é movimentada com turismo e às vezes a população não tem noção do impacto que traz para o desenvolvimento econômico da cidade. Eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo também não sabem, é que no início da gestão, foi 2021, nós pegamos um período de pandemia, né? Estava no fim da pandemia, e o que nós trabalhamos mais no início foi a questão da infraestrutura. Por quê? Praça do Santuário. Foi a praça que era bonita, que era visitada por todos os familiares, e de repente o que aconteceu? Todo mundo sumiu de lá, ficou uma praça morta, uma praça feia. Quando o Gleidson entrou, né, o primeiro pedido dele, vamos reformar essa praça, vamos mudar essa praça, foi a primeira coisa que a gente fez. A partir do momento que começou a desenvolver a infraestrutura de tudo, aí começou com os eventos, aí não parou mais. Aí, Igor, eu queria ver com você o seguinte: a importância da infraestrutura, da segurança e da agenda cultural para atrair turistas. O que você me fala disso? Então, acaba que é um coletivo, né? Tal como o prefeito acabou de mencionar, usando como exemplo o pré-carnaval. O pré-carnaval é um evento com que no dia, no sábado, movimenta 2 milhões, mas ao longo da semana movimentou 5 milhões. E esse evento desse ano, né, contou aí com um sistema de segurança com câmeras com inteligência artificial por parte dos bombeiros, trazendo cada vez mais segurança e capilaridade pro Divinopolitano. E além disso, todos os eventos são feitos de forma sustentável, enxugando cada vez mais os custos do município, né? Então, esses eventos de infraestrutura, Divinópolis tem se preparado cada vez mais. Então, tal como o Gleidson comentou, os eventos vão ficando mais estruturados, mais modernizados, mais robustos, para atender cada vez mais os turistas, principalmente fortalecer a nossa economia criativa. Porque, como foi mencionado, o que movimenta a cidade é a rede de hotelaria, é o Uber, é o táxi. O que movimenta a cidade são os cantores locais, né, a nossa culinária local. Então, a gente tem uma infraestrutura de qualidade, a gente tem uma segurança de qualidade, né, faz com que, paralelamente, a gente movimente e melhore a nossa economia também. Bem, Pode falar. Pode falar. Pois é, eu acho incrível tudo que você falou, Igor, porque é o seguinte, quando você tem um evento, né, certamente você vai ter movimento aí nos hotéis, nos restaurantes, e é legal, por exemplo, quando vem um consultor aqui, dá um empretec. Aí a gente começa a falar: oi, você já foi no restaurante isso? Você já foi em tal lugar? A gente começa a falar ali da cidade. E é uma coisa que eu vejo que está começando a ficar mais forte, a gente querer vender os pontos turísticos, né? Então, ô Gleice, o que você observa, né, aí das iniciativas da prefeitura, né, para poder deixar isso mais, cada vez mais fomentando esses negócios, né? Por exemplo, a festa já falou que é um negócio fantástico, né? Que vai lotar os hotéis. Vamos falar da Divina Expo, né? Chegando a Divina Expo aí, Outro hotéis. grande evento, né? Você falou que vai acontecer aí, as mulheres vão arrumar o cabelo, o Uber vai trabalhar mais, né? O que você observa? Eu vejo uma coisa interessante que vocês falam, é o seguinte, que a prefeitura não pode atrapalhar, que já ajuda demais, né? E eu acho que é um negócio assim que parece simples falar dessa forma, mas o tanto que desburocratizou os processos, né? E isso, o quanto que já está ajudando as coisas a acontecer, não é isso? É outra fama também que Divinópolis tinha nessa questão da burocratização, né? Para você poder abrir uma empresa, para você poder tirar um alvará. Hoje você tira um alvará em 24 horas, né? Então, sim, isso facilita muito para quem quer empreender, para quem quer fazer um evento. Então, a gente sabe, a gente trabalhou muito nisso. O Diniz falou na questão da infraestrutura, mas também nessa questão de poder não atrapalhar, porque antigamente a fama da prefeitura, infelizmente, era isso. Eu lembro que o empresário falou: só Gleides, se você ganhar, você não precisa fazer muita coisa, não, só não deixa nós trabalhar. E eu acredito que a nossa gestão, a gente fez muito isso. Agora, nesse mandato, a gente conseguiu aprovar lá na Câmara. A gente até desmembrou a secretaria, porque era uma secretaria muito pesada de meio ambiente, com planejamento. Hoje são 2 secretários, então cada um pode focar naquilo que tem que ser focado. E eu acredito que daqui mais ou menos um ano, Divinópolis vai estar decolando mais ainda, né, com essa questão de facilitar a vida do empresário cada vez mais aqui em Divinópolis.
Pois é, isso é muito importante, porque, por exemplo, eu gosto demais, né? Vou mandar um abraço aqui pro Gustavo Bicalho, né? Lá da feirinha. O que que acontece? A pessoa está começando, então ele vai lá, vou fazer um queijo. Aí, como que o cara começa no empreendedorismo? Ele começa a vender, às vezes, para a família, as pessoas próximas, né? E quando ele vai lá para a praça, coloca lá uma banca lá, coloca o queijo para vender, aí ele começa a validar, né, Igor, o produto dele. Às vezes tem uma boa aceitação, às vezes não tem um feedback positivo ou não. Ele tem como começar rápido ali, experimentar, e começa a ter clientes. De repente, esse cara já está abrindo uma loja, ele está crescendo e de repente ele está ficando grande, né? Aí eu vejo os restaurantes. Às vezes o cara começou ali fazendo um sanduíche muito gostoso, muito bacana, só que não tem atração para começar, né? E quando eu vejo, né, essa parceria né, até queria que você falasse um pouquinho mais da parceria da prefeitura com a feirinha, né? Porque ali é um laboratório para a pessoa crescer rápido, né? E ali deslanchar ali. Então, esse apoio, né, da prefeitura, como que desburocratiza, simplifica, né? E traz isso para o público, assim, e para quem quer também aproveitar, Isso. comer e gostar dos produtos, né? E não é só a feirinha do Prato da Casa, nós temos várias feiras também que o agronegócio também trabalha, que é a feira do Esplanado, do Niterói, do Planalto. Então são feiras também que fazem o produtor rural tá movimentando, fazem ele desenvolver, que foi o diferencial também, né, Gleidson, que você deu essa oportunidade para o rural vir para a cidade, trazer o que eles produzem de forma sadia, um produto saudável para todo mundo, né? E um projeto que eu acho que foi marcante, né, que para mim tinha que ser até política pública, independente do prefeito que tiver no mandato, foi o Juro Zero, que isso acelerou, depois da pandemia, o microempreendedor, né, o MEI, que está passando por dificuldade. A prefeitura fez o Juro Zero e agora esse ano a gente vai para a terceira edição, que até já encerrou, e a gente pôde ajudar um pouco esse, igual você falou, esse que está começando ali agora, né, que ele está começando agora e não tem nenhum tipo de investimento para poder fazer. A prefeitura entrou com esse projeto que ele pega o empréstimo, a prefeitura paga o juro, e eu acredito que foram quantas empresas beneficiadas, Igor? Esse ano foram 160 com o lançamento do produtor rural, onde foram 40 produtores rurais e 120, né, microempreendedores. A prefeitura fez um subsídio de 350 mil e o valor de crédito ofertado a mercado foi de quase 1.600.000. Então, trazendo cada vez mais capilaridade. E Divinópolis hoje é referência com esse produto, né? Onde demais prefeituras vêm buscando cada vez mais entender como que Divinópolis está fazendo. E quando a gente analisa a taxa de juros alta, tal como essa, a gente vê uma prefeitura arcando com juros, mostra muito o comprometimento da gestão, né? E fazer com que o pequeno cresça cada vez mais, né? Não é só abrir o CNPJ. Que o governo federal hoje está fazendo, né? E a gente já está fazendo isso desde o início da minha gestão, por conta da pandemia. A gente só não fez o ano passado, que era um ano eleitoral. Vocês observaram que deu certo lá na pandemia, né? E trouxe isso e viu tanto que o impacto está sendo positivo, né? Teve microempreendedor que me abordou e falou assim: se não fosse esse dinheiro, eu tinha fechado. Entendeu? Então, o impacto isso que gerou, né? E era uma empresa ali que gerava 4, 5 empregos. Então, quer dizer, poderia ser 4, 5 pessoas, um pai de família, que estaria desempregado se não fosse esse programa Juro Zero da prefeitura. Uma coisa bem interessante que eu vejo que acontece aí também são esses, né? A gente vai trazendo esses programas aqui, as iniciativas, né, de turismo, né? E também de negócios. Então, Igor, vamos falar um pouquinho aí também, né? A questão aí das startups, né? As pré-aceleração que já tiveram, né? E eu sei que tá vindo coisa nova por aí também, né? Então a gente tá com a síntese aqui, né? Que é Síntase, né? Que foi um produto que voltou lá, passou pela aceleração, né? E chegou agora, já está aqui, né? Tá espalhando para todo lado aí, o produto está cada vez mais crescendo e foi um processo importante para acelerar essa e outras startups, né? Então, o que você observa, né, Igor, aí do passado, uma ação que deu certo, que agora, né, vocês estão trazendo um gás novo, várias outras coisas acontecendo. Traz para a gente um review aí dos processos, né, de aceleração das empresas. Um ponto que o Gleidson comenta muito, né? Abrir CNPJ é fácil, o difícil é você auxiliar com que esse CNPJ cresça cada vez mais, né? E nessa gestão do Gleidson, da Janete, eles têm olhado muito para isso, né, de forma cirúrgica. Então, tomando como base essas premissas, nós estamos criando, né, lapidando agora uma trilha de inovação completa, que ela vai desde o ensino fundamental até a parte da expansão, em auxiliar com que cada vez mais as nossas empresas cresçam e prosperem. E tomando como base o Acelera, esse ano nós teremos o maior programa de pré-aceleração de políticas públicas do Brasil. Ele será lançado agora no mês de junho,
onde terá início a partir do mês de agosto, e nós teremos encerramento junto com o Divinópolis Summit, que promete ser o maior evento da região Centro-Oeste, focado na parte de iniciativas de inovação com inteligência artificial. E esse ano a ideia é com que a gente tenha mais capilaridade para poder fazer com que as nossas startups passem por um processo de pré-aceleração, e no próximo ano nós iremos lançar um programa de aceleração, que é fazer com que essas startups cresçam cada vez mais. Porque o que a gente quer aqui não é apenas colocar a startup a mercado, a gente quer fazer com que essas startups estejam em todos os PDVs, todos os pontos de vendas do Brasil. E para isso eles podem contar com a prefeitura. Por isso, com que o Gleidson comenta, além desses programas de inovação, nós estamos criando programas para facilitar a vida do empresário. Um desses programas foi a aprovação tácita, que prevê com que a prefeitura está mais eficiente do que nunca, onde Divinópolis foi a primeira prefeitura do estado de Minas Gerais a implementar esse programa de aprovação tácita, mostrando o comprometimento do Gleidson, da Janete, dos seus secretários, em fazer com que o empreendedor aqui cresça, que tenha um ambiente de negócio cada vez mais favorável. Então a gente fala de inovação, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de juros zeros, a gente fala do crescimento perene. Explica para eles, Igor, a lei taxa na prática. O tanto que isso impacta para o empresário que está querendo investir na cidade. Às vezes tem aquela burocracia do poder público, não é nem da prefeitura, do próprio Estado, do que é a máquina pública, do que ela é na prática. De forma bem objetiva, a aprovação tácita consiste em que a prefeitura, se ela falar que tem que analisar um projeto em 30 dias, a prefeitura obrigatoriamente tem que analisar em 30 dias. Caso ela não analise nesses 30 dias corridos, no 31º o projeto é aprovado tacitamente. Porém, é importante mencionar que nem todos os projetos podem ser passíveis à aprovação tácita, por exemplo, igual projetos de vigilância sanitária. Então, todos já estão em mapeamento para que a gente consiga soltar agora no mês de junho tudo que pode ser aprovado tacitamente. Mas esse aqui mostra muita confiabilidade de mostrar que a prefeitura, mais do que nunca, está comprometida com os seus prazos, que foram pré-estabelecidos por leis.